Mas eu já tentei ler a Bíblia várias vezes e nunca consegui. Essa deve ter sido uma das frases que você mais falou e tentou aí. Você que já começou a ler a Bíblia. E você deve ter escutado isso de algumas outras pessoas também que começaram e tentaram. Porque afinal, só o Novo Testamento possui 27 livros. E aqui esse vídeo não é para contar a história da Bíblia e como ela foi compilada pela tradição da Igreja Católica. Aqui nós vamos falar 3 passos para que você possa começar a ler a Bíblia e como isso pode e vai transformar a sua vida no momento que você conseguir começar a desenvolver esse hábito. Então já aproveita, já se inscreve no canal, curte, compartilha, ative as notificações para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Então, para começar, o passo 1, né? Como que eu faço para começar a ler a Bíblia? E ele é bem simples, não comece do começo. Quando você começa a ler a Bíblia do começo, pela ordem com que os livros foram colocados, você abre espaço para uma margem de interpretação muito difícil, porque a linguagem ao qual ela foi escrita é muito antiga. Então a interpretação dela se torna mais complexa. Então se você começar a ler o Gênesis, muito provavelmente você vai parar na primeira, se não na primeira, na segunda página. Então não comece do começo. Para começar a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento, é importante que você já tenha um entendimento, já tenha um discernimento do que acontece com a história de Jesus Cristo. Então, não comece no Gênesis, vai ali, você vai, a partir do momento que você começar a ler ali pelo Gênesis, você precisa de uma abertura de entendimento do Espírito Santo. E a gente teve, ao longo da história, várias pessoas que trouxeram esse entendimento. Vários santos, como Santo Tomás de Aquino, e antes dele, inclusive, o Santo Agostinho, que trouxeram interpretações muito importantes para que você possa começar a entender a Bíblia. Mas então, por onde eu começo então? Então, se eu não vou começar pelo Antigo Testamento, quais são as indicações que você me dá? Ok, então o que eu sugiro é você começar pelos Evangelhos. E aqui eu cito os Evangelhos de São Marcos, São Lucas, São Mateus e São João. E com uma ressalva, o Evangelho de São João você pode ler por último, porque o Evangelho de São João ele tem uma carga espiritual maior. Então, por conta disso, você lendo os 3 primeiros Evangelhos, ali de São Marcos, São Mateus e São Lucas, você pode começar pelo São Marcos, por exemplo, você já tem um entendimento, já vai ter uma abertura maior para ler o Evangelho de São João, certo? Gil, mas eu quero ler o Antigo Testamento. Eu recomendo que você leia o Novo Testamento primeiro. Você começa pelos Evangelhos. E depois, inclusive, você, ainda no Novo Testamento, lê as cartas de São Tiago, as cartas de São Paulo, os Atos dos Apóstolos, que você vai ter um entendimento muito maior de como foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na passagem dele aqui na Terra. Mas se você quiser, ou já leu os Evangelhos, você pode ir lá para o Gênesis e eu começaria pelos Salmos, ou pelos profetas Jonas, Tobias, que também são mais fáceis de entendimento. Beleza? Então, passamos para o segundo passo. E o que consiste no segundo passo? Busque ajuda, e principalmente busque a ajuda da igreja. A tradição da Igreja Católica ela é muito forte. Então, como eu citei, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, foram pessoas, doutores da igreja, que dedicaram sua vida para esse estudo. Então eles trouxeram interpretações da Bíblia, trouxeram inspirações do Espírito Santo para que aquele entendimento se abrisse. Jesus ele traz alguns sentidos na Bíblia que são não puramente literais. Então quando você lê, por exemplo, a passagem do filho pródigo, e se você não viu o vídeo no canal, eu recomendo que volte lá e veja, você tem um sentido literal para quando você lê aquilo ali, que ele estava na lama, comendo a comida junto com os porcos. O que isso significa no sentido literal? Além de ser nojento e estranho e sujo, como eu tinha comentado. O sentido mais profundo disso é que ele estava sujo pelo pecado, estava os porcos, se poderia representar más companhias, ele estava num lugar que não era adequado, por exemplo. Então, você tem uma explicação e um sentido mais profundo na hora que você vai ler as passagens que estão ali na Bíblia. Então busque ajuda, não se esqueça de fazer isso. Você tem um sentido
não só o literal, você tem o moral, você tem o espiritual. E o espiritual você precisa de uma inspiração maior para que você possa entender melhor. Beleza? Então, já terminamos o passo 2, agora qual seria o passo 3? Então, o passo 3 ele é a persistência. Não desista, persista. A persistência e a resiliência na hora que você começa a ler a Bíblia, ela é muito importante. E às vezes parece até que Deus não fala com você, mas é justamente isso que Deus está falando no silêncio dele. Ele está falando para você chegar mais perto, para que você possa ouvi-lo, e não o contrário. Por que eu não ouço Deus? Não é porque ele não está falando comigo, na realidade ele está falando, mas eu não estou ouvindo. Então você precisa persistir, e é justamente nesse momento que você não ouve nada que você precisa continuar. Deus ele tem essa característica. Você pode ver isso inclusive com Abraão. Ele provou a fé de Abraão, por que ele não faria com você também? Então não deixe de persistir nesse caminho de leitura da Bíblia, de leitura da palavra, do entendimento do que foi a encarnação de Jesus Cristo aqui na Terra. E sua vida ela vai começar a transformar junto, porque você vai criar um hábito muito bom e Deus ele vai te direcionando à medida que você vai lendo a Bíblia. Então agora a gente tem um passo bônus, e ele para mim é um dos principais, que você precisa pôr em prática. Jesus ele é imperativo quando ele fala. Ele fala, para quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas todos nós temos ouvidos para ouvir, inclusive os animais têm ouvidos para ouvir. Então o que difere quando ele fala isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, no sentido literal. Se Jesus estivesse aqui pregando a palavra e um cachorro estivesse ouvindo, por exemplo, mas ele está de fato ouvindo, ele está de fato escutando, então ele não consegue, o cachorro não consegue pôr em prática o que Jesus nos diz, mas nós conseguimos. Então isso é o significado do quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que é a interpretação mais profunda do sentido literal, porque todos nós temos ouvidos, e se a gente não põe em prática, qual que é a nossa diferença para um cachorro, para um animal? Basicamente não existe. Então, meus amigos, vejam que o momento que você começa a aplicar isso na sua vida, você começa a ler a Bíblia, você começa a criar esse hábito, você começa a não desistir, as coisas começam a transformar na sua vida, você começa a entender melhor a palavra, você começa a ter uma proximidade que Deus quer que você tenha com Ele. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não se esquece, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com quem você acredita que pode ajudar também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.